Hoje vou fazer aqui um react, acho que é o primeiro react aqui do canal, né? Não lembro, enfim. Vamos fazer um react aí pra vocês sobre a entrevista ontem do Paulo Brax. Primeira coisa que tem que abordar aqui. Algo que eu já venho falando aqui no canal há muito tempo. Quem é inscrito aqui assíduo sabe disso, que eu falo isso aqui há muito tempo com vocês. Quem era para estar ali ontem eram os donos. Os donos que eram para estar ali. O Rubens, o Rafael, quem quer que seja, os dois ou um dos dois, era eles que deveriam estar naquela posição que o Brax estava sentado. Mas eu também, no meu pós-jogo contra o Vitória, eu pedi, cobrei, tanto no dia do jogo, no próprio sábado à noite, quanto no domingo, eu cobrei. Falei, gente, precisa de ter alguém do clube. É um absurdo botar o Barba para dar coletiva. Então, só para começar, gente, só para começar. Que bom que o Brax foi. Cobrei isso, falei, tomara que alguém apareça, tem que ser pelo menos alguém. Que bom que ele foi. Mas mais importante do Brax ter ido era alguém mesmo da SAF. Um dono, era pra ter botado a cara. O dono, tá? Mas o dono não botou a cara, o Brax apareceu, mas se alguém tivesse que estar ali, esse alguém teria que estar ali, esse alguém era, sem sombra de dúvidas, o Rafael Menin. Eu vou criticar muita coisa que o Brax falou, praticamente tudo, que eu detestei a coletiva, mas vou deixar claro, quem era pra estar ali era o dono, beleza? Pra não ficar parecendo aqui que eu tô batendo só do Brax, que eu tô escondendo, tô me omitindo a fala dos outros. Quem me conhece sabe que não tem nada disso. Eu vou começar aqui, não é na ordem, tá, gente? Tá tudo aqui atrapalhado, mas a gente vai falar. Seguinte, ele fala em tom de deboche, em tom de sarcasmo, dando uma risadinha ainda, ele fala: perdemos apenas um jogo no Mineiro, que foi a final, e a rede nem balançou. Como se isso fosse algum motivo de se vangloriar, porque nós perdemos apenas um jogo do Mineiro e a rede nem balançou. Ô, gente, e ainda deu um sorriso irônico, sarcástico, um tom de deboche. Assim, eu acho que falta, sabe, uma conexão, uma sintonia, uma realidade, um suco de realidade, sabe? Porque olha o Campeonato Mineiro patético que nós fizemos. O torcedor do Galo, na última rodada, pegou a calculadora pra fazer conta, pra ver se o time ia classificar. Nós não ganhamos do América, nenhum jogo no campeonato, Paulo Brax. Nenhum jogo a gente ganhou do América. Então nós tivemos que fazer conta na última rodada pra ver se o time ia passar. Passamos no América na semifinal, os trancos e barrancos no sacrifício, nos pênaltis. O Everson colocou a gente nessa final. Então, baixa a bola aí, porque foi um mineiro vexatório, na minha opinião. Um campeonato mineiro fraquíssimo do Galo. Então, tá viajando legal, já falou besteira aí. Ele falou muito de categoria de base. Ô, gente, a diretoria entende que o Pacini não é o reserva do Renan Lodge. O Júnior Alonso é o reserva atual do Renan Lodge, pelo menos. Então, o Pacini nem a diretoria considera ele titular, o que eu discordo, tá? Eu acho que titular, sim, reserva no caso, né? O primeiro reserva. Eu acho que o Pacini deveria ter mais oportunidade, mas a informação que eu tenho, a diretoria e a comissão técnica não confia no Pacini para ser o primeiro reserva. Ainda não está na hora do Pacini ser o primeiro reserva. O Izep, ninguém nunca mais viu o Izep. Sumiu, desapareceu o Izep. Procure-se, tá? Vamos botar uma plaquinha de procura-se o Izep. O Cauã, camisa 9, sumiu, desapareceu também. Entendeu? Então, gente, o Vitão, vira e mexe, ele vem falar de zagueiro, quando ele vem justificar que nós temos 6 zagueiros, o Vitão é exaltado em todas as coletivas do Brax. Mas eu nunca vejo o Vitão em campo. O Vitão nem relacionado é. Então querer pregar base não cola. Eu, Lucas, não sou obrigado a concordar, e aqui eu estou dando a minha opinião, nada contra nada do Brax, muito pelo contrário. Sempre que eu tive a oportunidade, me tratou muito bem. Então, gente, pelo amor de Deus. Mas eu posso discordar das falas dele com todo respeito aqui, é o que eu vou fazer. Vim justificar a base, um time que não usa base. Não tem base não, gente. Literalmente não tem base, né? A lateral direita não tem ninguém na base. A zaga, o zagueiro Vitão não joga nunca. A lateral esquerda, o Pacini, ele é reserva do Júnior Alonso, que é reserva do Renan Lodge. O Júnior Alonso era pra ser reserva na zaga, né? Volante, a gente tem o Cissé, aí show. Cissé, maravilha, top. Mas também não vem muito novo pra cá, não. O Galo já pegou ele mais performado. Mas vamos lá. Deixa o Cissé aí, então. O Izep, ninguém nunca mais viu. O Veneno e o Mosquito estão lá no Sub-17 e às vezes vai pro Sub-20 e não tá conseguindo destacar no Sub-20. E tem o Cauã, que bobear, muitos que vão assistir esse vídeo aqui nem devem saber quem é Cauã. Então não vem meter essa de base não, gente, pelo amor de Deus, que eu já tô calejado com isso. Falou que os donos também mandam e que as decisões não são só dele, que tem um órgão, tem uma turma, e é tudo isso verdade mesmo. Mas beleza. Por que os donos não estavam do seu lado então? Pra te defender ou pra tomar porrada junto de você?
Então, porque eu não tô aqui sozinho, eu tenho que seguir ordens. É um conjunto de pessoas que tomam decisões. Mas por que que eles não aparecem? Então os donos era pra estar ali com você, ou só eles ou com você. Você sozinho não pegou bem. Depois eu vou falar sobre isso também, tá? Depois ele ficou falando de Sul-Americana. Mas se tivéssemos ganhado a Sul-Americana, a análise seria diferente. Mas se aquela bola do Biel, mas se o pênalti, se. Meu amigo, futebol não tem essa de si. Não existe isso no futebol. Se. Que se o quê, gente? Nós jogamos a final da Sul-Americana com o Rony titular, gente. O Alan Franco, amarrado, puxando a perna. Fazendo trabalho integral, intensivo pra jogar a final. O Alan Franco, gente. O Rony titular. Biel era a nossa solução no banco de reservas. Então não vem meter essa de si aqui também não. Porque sabe lá Deus como que nós chegamos naquela final do Sul-Americana. Pegamos um grupo que tinha Iquique, Caracas. Meu Deus do céu, classificamos em segundo no grupo. Bucaramanga, um sofrimento. O time suou sangue pra passar do Bucaramanga. O Everson de novo colocou a gente classificar. O Bolívar em casa, uma partida pífia. Não esqueço desse jogo também da temporada passada. Um jogo que me fez mais raiva. Galo e Bolívar na arena. Galo e Bolívar na arena. O Galo suou sangue pra ganhar aquele jogo. Então nós chegamos na final da Sul-Americana fraca, aos trancos e barrancos. Depois quer meter se tivesse ganho a análise, seria diferença. Era obrigação ter ganhado, meu amigo. Então, outra coisa que eu não gostei. Outra coisa que eu achei estranho, ele levantando um tom de voz, cara. Não acho legal isso. Levantando demais o tom de voz, gritando em certos momentos da coletiva. Pra quê? Pra quê? Quer mostrar que tem razão gritando? Não existe isso também. Então, uma falta de preparo também, sabe? De dar a entrevista ali. Teve uma hora com uma repórter, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errado, não lembro se foi o Tempo ou no Ataque, a Duda. Fez uma pergunta, aí ele falou, não respondeu a pergunta dela, ela, mandou por cima a pergunta que ela tinha feito. Tá, mas eu te perguntei sobre algo negativo, é autocrítica. Aí ele sentiu a pergunta, começa a aumentar o tom de voz, não gostei disso também. Aí vem com aquele papo, aquele discurso que eu já tô calejado, e você também não, porque eu sou atleticano, porque eu sou isso, eu vivi arquibancada, eu estive lá em 1900 não sei quanto e tal, eu sou galo, é isso, é aquilo, eu sou profissional, mas também tem um amor aqui por trás disso. Os donos da SAF também é atleticano, e aí, meu amigo? E aí que os donos da SAF também são atleticanos? E tá adiantando de quê? Triplicou dívida, definhou patrimônio, 3 anos seguidos brigando pra não cair, ia falar que a Sul-Americana, teve essa também. A Sul-Americana é o nosso maior foco, é o nosso maior objetivo, a gente tem toda a condição da Sul-Americana, eu vou focar muito na Sul-Americana. E ele falou isso ontem na coletiva. Gente, nós vamos desacostumar com Libertadores agora. Agora a Sul-Americana virou o supra-sumo do torcedor do Galo. A Sul-Americana é a coisa do mundo, melhor dos mundos agora. Nosso parâmetro agora é Sul-Americana. Vamos focar só em Sul-Americana, que é o melhor campeonato do mundo. Eu não aguento mais jogar Sul-Americana, é um campeonato horroroso. Mas você foi na final, Tanaka. Fui e iria de novo se eu tivesse a oportunidade, porque é uma parada, é outra parada, é uma resenha, é você sair de um país, é você encontrar com 25 mil, 20 mil atleticanos em outro país, fazer uma resenha, é cultura, é outra parada, meu irmão. Então é uma resenha, uma viagem, tá ligado? É muito mais que jogo. Sacou? E tanto é que eu curti muito mais a resenha do que o próprio jogo, porque o jogo não precisa nem falar, né, gente? Enfim. Falou de novo que tem 6 zagueiros. Essa hora eu não aguentei, até sair do quarto. Fui lá na cozinha pegar um ar. Vem com esse papo de novo que nós temos 6 zagueiros, gente. Lianco, Tressoldi, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Ivan Roman e Vitão. O Vitão é base e não tem oportunidade, né? O Ivan Roman é uma promessa, a gente não sabe o que vai ser do Ivan Roman ainda, né? O Vitor Hugo, fraquíssimo. Renovar com um zagueiro desse por 2 anos é um atestado de incompetência absurdo. O Alonso já cumpre hora extra há anos no Clube Atlético Mineiro. Já era para ter saído aqui há anos, sequer ter voltado, né? O Tressoldi é mais ou menos, é um jogador neutro, ok, nota 6, só que os outros zagueiros nossos são tão ruins que o Tressoldi jogando do lado dele parece que é melhor do que é. Eu não confio no Tressoldi, num mata-mata de campeonato, é um zagueiro que não me passa confiança. Apesar de que está fazendo alguns bons jogos, mas não é um cara que eu confio, não é um zagueiro de Clube Atlético Mineiro, me desculpem. Eu não vou pegar esse estigma de mediocridade, esse estigma de nota 6 tá muito bom, é o feijão com arroz bem feito. Eu não. Eu vou seguir cobrando forte. Juan Tressoldi não é zagueiro que eu acostumei ver no Clube Atlético Mineiro. Eu tô acostumado com o Del Silva, com o Vitor, com vários tantos zagueiros tops aí que jogaram aqui no nosso clube. E me vem esse papo aí de Juan Tressoldi. Fez um jogo bom aqui e tal. Eu não confio. E o Lianco é muito bom, mas é uma bomba relógio. Qualquer momento ele te deixa na mão também, faz umas falhas em jogos decisivos, né? Copa do Brasil do ano passado. É muito mais mídia do que bola. Se o Lianco jogasse o que ele acha que joga,
Se o Lianco jogasse o que ele acha que joga, o Lianco estava convocado para a seleção brasileira, estava brigando para a Copa do Mundo aí, tá? O Lianco é muito bom zagueiro, nosso melhor zagueiro. Só que se focasse mais ali dentro das 4 linhas, seria muito melhor para ele. Mas é bom zagueiro, o Lianco eu gosto. Mas tem essa ressalva. Então, gente, nós temos 6 zagueiros. Desses 6, se pegar 4 aí, se juntar 4, 3, não dá 1. Então, o que mais vale é a quantidade ou a qualidade? Aquele velho discurso, qualidade versus quantidade. Então, pelo amor de Deus, esse papo de 6 zagueiros é uma vergonha. E ele vir falar isso de novo na coletiva. A gente precisa urgentemente de dois zagueiros muito bons para fazer sombra pro Lianco, para ser dupla de zaga com o Lianco, para ter um reserva top à altura. Quer brigar na cabeça? Quer brigar com o Flamengo, Palmeiras? Quer brigar? Quer voltar pra prateleira, voltar pra, né, pro protagonismo e sair de coadjuvante? Contrata. Falou que não ia trazer jogador por trazer... Eu perdi o foco aqui, tá? Eu já ia falar coisa que não pode, mas vamos lá. Falou que não ia trazer jogador por trazer, mas quem ele trouxe é titular hoje do time? Trouxe 7 jogadores. E ele falou que não vou fazer contratação por fazer, vou trazer jogador, que é isso e aquilo. O Preciado é titular. O Alaminda é titular. O Cassier é titular. Não são. O Tomás Pérez é titular. Foi titular no último jogo, mas será que é titular? Um jogo, relacionado em 5, 6, jogou um, entrou no outro, o outro é titular. Então o Tomás Pérez é o titular da posição? Não é, gente. Não é muito pouco pra falar que é. E mesmo assim, se for, vai corresponder ou só pra falar que é titular? Então, a maioria das contratações que foram feitas na janela, só um é titular absoluto, que é o Renan Lodge. E mesmo assim, eu vou falar, hein? Eu sei que dói em alguns aí, mas o Renan Lodge tá jogando a bolinha aqui, ó, desse tamanhozinho. Marca como o Arana marcava quando saiu daqui. Fraquíssimo na marcação, péssimo. A gente já sabia disso. Muito bom jogador, tem tudo pra performar, pra ser um dos grandes laterais com a camisa do Galo. Mas tá mal, o futebol é momento. Futebol não é nome, até porque o nosso elenco hoje é um elenco de nome, que o momento nosso tá uma tragédia, né? Tá terrível. Enfim, gente, dos reforços que o Brax trouxe até agora, só um é titular absoluto, muito porque não tem reserva, não tem sombra. Se tivesse uma reserva top, eu falo pra você que o Renan Lodge estava com a titularidade ameaçada. Então me vem com o papo de que eu não vou trazer jogador por trazer, mas quem ele trouxe? Tá tudo encostado. E quando entra a gente sabe por que é reserva. Então menos, vamos baixar a bola, vamos ter mais, né? Vamos ser mais humilde, né? Aí eu vou fazer uma menção aqui ao Afonso Alberto, tá? Ao jornalista que fez uma pergunta maravilhosa. Ele fez uma mini palestra, depois ele fez a pergunta, mas show. Fez uma pergunta linda. É exatamente o que a gente fala aqui no canal, só que o Afonso falou na cara dele. Ele teve a oportunidade de falar na cara do Paulo Brax. O que a gente fala aqui, até porque eu sei que tudo que a gente fala aqui chega lá, mas enfim, uma coisa é falar na cara, né? E parabéns ao Afonso que fez a pergunta que tinha que ser feita, por que os donos não estão aí? Você está servindo de escudo. Foi assim o Cuca, foi assim o Milito, foi assim vários que saíram do clube achincalhados, mas os lá de cima ficam só no escudo. Então, o Afonso Alberto, a menção para ele aqui, muito bem na pergunta, mas algo que a gente sempre fala no canal, mas ele falou na cara. Perfeito, é isso aí. Outra coisa, confirmou a informação que nós trouxemos aqui em primeira mão no canal, que teve a reunião após o jogo contra o Inter, onde foi feito cobranças e ninguém da SAF estava presente na reunião de cobrança no início dessa semana. Não teve Rubens, não teve Rafael, não teve ninguém da SAF. O Vorcar tá preso. Não teve Rubens, não teve Rafael. Ninguém da SAF esteve presente na reunião. Ele confirmou isso. Falamos aqui pra você aí. E eu fiquei indignado com isso. Falei, gente, como que você vai cobrar e o dono não tá lá? Aí, cobra contra o Inter, vai pegar o Vitória dias depois da cobrança. O que acontece? Toma. E a postura? Toma. E a vontade? Zero. E o comprometimento? Zero. E a raça? Zero. E o trote em campo? 100% trotado. Sou o pessoal que gosta de trotar em campo, né? E aí? E a tal cobrança que foi feita no início da semana?